Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à palavra, vamos ouvir o que o nosso Deus tem a falar conosco nessa noite, não é? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 11. E esta é a 16ª mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. E hoje vamos continuar falando de uma verdade que é simplesmente odiada pelo sistema religioso que está aí implantado. Falamos um pouco sobre isso domingo, vamos falar um pouco mais hoje e nos próximos cultos. Porque quando eu falo dessa verdade, eu gosto de dissecar o assunto por inteiro, para não deixar 1 milímetro de dúvidas. Eu estou falando de predestinação, um ato da soberania de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. E diz assim a palavra do nosso Deus: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha, fala para o teu irmão aí do lado, diga: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e não há nada mais importante do que nós ouvirmos a tua voz, porque ouvir a tua voz, meu Pai, é como um bálsamo para as feridas. Ouvir a tua voz é como uma água fresca para o peregrino que está no deserto. Ouvir a tua voz é mais do que o alimento para o faminto. Ouvir a tua voz é receber do Senhor vida, é alimentar a nossa alma, é alimentar o nosso espírito. Oh Senhor Jesus Cristo, e nós queremos ouvir a tua voz, porque há tanto tipo de vozes nesse mundo, Senhor. Vozes malignas, vozes demoníacas, vozes diabólicas, vozes do engano, vozes da mentira. Mas no meio dessas muitas vozes, há a tua. E a tua, só as tuas ovelhas ouvem. Quem não é ovelha não ouve. Não tem o privilégio de ouvir o Senhor falar. E mesmo que ouça, não entende, não compreendem aquilo que o Senhor fala. Então nós queremos nessa noite ouvir a voz do teu Espírito Santo. Fala ao nosso espírito, fala à tua igreja, meu Deus.
alimenta a nossa alma, fortalece-nos com o alimento sólido da Tua palavra. Prepara-nos, Senhor, para que sempre estejamos de cabeça erguida para enfrentar os grandes embates da vida e sairmos vitoriosos. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo, como Teu profeta. E fala à Tua igreja, fala ao Teu povo. Dá-me a inspiração, a capacidade, a sabedoria, para que eu possa, Senhor, proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra com verdade, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja engrandecida. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu quero começar a minha homilia fazendo uma pergunta para a igreja. Por que razão esse tal de diabo, esse tal de Satanás, através dos seus ministros, conseguiu fazer com que ao longo dos séculos a igreja cristã não ensinasse esta verdade da predestinação? Por que é que até os dias de hoje isso é um tema quase que proibido de ser abordado na igreja? Quando se fala de predestinação, parece que você está falando uma imoralidade, parece que você está falando de um palavrão. Por que que essa verdade incomoda tanto a esse tal de diabo? Porque você vê, pode-se falar de teologia da prosperidade, pode-se falar de corrente de libertação, de culto para quebrar maldição, de fogueira santa não sei de quê, pode-se falar de procissão, pode-se falar de vela acesa para as almas, vela acesa para os santos, pode-se falar de óleo ungido, de rosa ungida, de sal ungido, de arruda. Todo mundo fica tranquilo quando ouve essas coisas. Ninguém se incomoda, ninguém estrila, né? Agora, quando se fala de predestinação, aí é um Deus nos acuda. Os pastores que se dizem profetas de Deus, que se dizem pregadores da verdade sagrada, olha, quando eles ouvem falar disso aqui, a primeira coisa que eles fazem é dizer que é heresia, é dizer que é do diabo. A maioria daqueles que estão dentro das igrejas, que se dizem crentes em Jesus, que se dizem cristão, tem até medo de falar sobre isso. A maioria do povo evangélico tem medo, viu? É bem verdade que os pastores colocam esse medo, colocam esse pavor na cabeça das pessoas. Aí eu pergunto outra vez, por que que o diabo faz de tudo para que o povo de Deus não ouça sobre esta verdade, não escute sobre esta verdade? Você sabe por que isso? Se não sabe, eu vou te dizer hoje à noite. Olha, porque o diabo sabe que na hora que um filho de Deus passe a conhecer a sua predestinação, na hora que um filho de Deus assuma a sua posição espiritual em Cristo, nunca mais, olha o que eu estou te falando, nunca mais esse filho de Deus será atingido pelas mentiras do diabo. Esse é o problema, é esta a razão. Então você tem que saber que hoje você é uma pessoa salva, se você é um salvo, se você realmente se sente salvo, porque o Senhor Deus te predestinou para isso. Você faz parte de um povo, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, que pertence a Deus, mas esse povo, o pecado de Adão o matou, mas como Deus havia predestinado esse povo para a salvação, o próprio Deus um dia se fez carne na pessoa de Jesus Cristo para morrer numa cruz e salvar este povo. Amém? Você lembra que nós vimos domingo aqui que a pergunta era por quem Jesus morreu? E nós vimos biblicamente que ele nunca morreu em favor da humanidade, que ele nunca morreu por todos os homens, está claro na Bíblia. Ele só morreu em favor de um povo que pertence a ele. Deixa eu mostrar outra vez em Mateus capítulo 1. Capítulo 1 de Mateus, versículo 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho
um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui não está dizendo ele salvará toda a humanidade. Aqui não está dizendo ele salvará alguns do seu povo. Aqui diz o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Fala alto. Ele salvará o seu povo. Então há um povo neste mundo que é de Jesus, e todos que fazem parte deste povo serão salvos. Diga graças a Deus por isso. Mas há também um povo neste mundo que é do diabo, que pertence ao diabo, e todos que fazem parte deste povo já estão condenados. Já há uma sentença lavrada pelo juiz eterno de que eles já estão condenados. Então veja, a doutrina da predestinação, ela mostra de uma maneira clara, de uma maneira transparente, de uma maneira inequívoca, que há neste mundo aqueles que foram predestinados para a salvação e aqueles que foram destinados para a perdição a partir de Caim. São as duas descendências, são os filhos de Deus e os filhos do diabo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que há neste mundo vasos de honra e vasos de desonra. A palavra diz que há neste mundo ovelhas e cabritos, que há neste mundo o joio, mas há também o trigo. Então, desde o livro de Gênesis aqui, primeiro livro da Bíblia, até o último, que é o livro de Apocalipse, Deus mostra de uma maneira bem clara a separação que há entre essas duas sementes. Agora eu quero mostrar para você quando que tudo isto começou. Quando é que começou a haver duas descendências nesse mundo, dois tipos de povo nessa terra? Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Vamos voltar lá para o Jardim do Éden, né? Todos nós sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Então, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois que a serpente, o diabo, Satanás, conseguiu induzir Adão e Eva à desobediência a Deus, com astúcia, né? O que aconteceu? Deus chega lá e Deus faz uma reunião. Está lá a serpente, que é o diabo, Adão, Eva e o próprio Deus. Então, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver que Deus toma a palavra e diz o seguinte, se dirigindo a esse tal de diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Marca na tua Bíblia essa palavrinha aí, a tua descendência. Ora, quem é esta descendência da serpente? Quem é essa descendência da serpente que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Que descendência é essa? Será que é um monte de serpentezinha? Será que são filhotinhos de serpente? Não. É aquela uma terça parte dos anjos que Lúcifer arrastou com a sua cauda quando ele se rebelou contra Deus nos céus. O anjo rebelde fez uma rebelião contra Deus e ele consegue arrastar na sua rebelião um terço dos anjos de Deus. Passou a ser a descendência da serpente, a descendência do diabo. No hebraico, essa palavra descendência significa da mesma laia, do mesmo tronco, da mesma raiz, sabe? A gente tem até uma dizer assim, isso aí é da mesma laia, quando o sujeito é de um tipo de gente aí que não presta, né? É tudo da mesma laia, tudo da mesma laia. É exatamente o sentido dessa palavra aqui. Agora, em Apocalipse capítulo 12, vamos ver lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz aqui o texto. Está falando sobre esse acontecimento lá que houve lá no céu, a rebelião de Lúcifer. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, quem? Os seus anjos. Quer dizer que, quando Adão e Eva
foram postos lá no Jardim do Éden, Lúcifer já estava lá com uma terça parte dos anjos de Deus que ele arrastou com a sua cauda. Aí depois da sua atitude de induzir Adão e Eva à desobediência a Deus, Deus decide então naquele momento permitir que esses anjos rebeldes aqui também assumissem um corpo de carne semelhante a dos filhos de Deus, semelhante ao de Adão, semelhante ao meu, semelhante ao teu. Você quer ver? Olha, Jesus revelou esse mistério ao apóstolo Paulo em Romanos. Abra no livro de Romanos, na epístola de Romanos, capítulo 9, versículo 21 e 22. Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22. Paulo fala com a igreja de Roma e diz o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele faz uma analogia. Esse oleiro aqui é Deus, né? Ele está dizendo, olha, o oleiro trabalha numa olaria, ele está lá na máquina fazendo os vasos dele. Ele tem o direito ou não tem o direito de daquela mesma massa que ele está trabalhando, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Fazer um vaso para colocar água potável e fazer um vaso igualzinho para colocar água suja. Tem o direito ou não tem o direito? Tem. O barro é dele, a olaria é dele. Então ele está fazendo uma analogia. Aí ele diz: que diremos, pois, então, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição? Quer dizer que Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus ficou irado com quem? Com o que eles fizeram com Adão e Eva no paraíso. Lúcifer disse: bom, aqui eu acabei com a farra, aqui eu aniquilei todo o plano de Deus. Deus tinha um plano de criar um povo, o seu povo, para viver eternamente com ele, mas aqui, como eu induzi Adão e Eva à desobediência, eu acabei com os planos de Deus. Só que Jó disse que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos seus planos. Então, quando Deus viu o que ele fez, Deus ficou irado. Então Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ou seja, Deus dizendo: escuta, você pensa que frustrou os meus planos? Você pensa que matou todos os meus filhos e ficou por isso mesmo? Que você é o Todo-Poderoso? Você está redondamente enganado, pois a partir de agora eu vou fazer vasos para honra e vasos para desonra. A pergunta é: o que é um vaso de desonra? Um vaso é isso aqui, ó, um receptáculo, né? Um vaso é um receptáculo onde você põe alguma coisa dentro. Nesse caso aqui, ele está falando do corpo humano. Então o vaso de desonra é um corpo semelhante ao meu, semelhante ao teu. Só que dentro desse corpo tem um espírito de um daqueles anjos rebeldes. É um corpo que reveste um espírito de um daqueles anjos malignos. Passou a existir nesse mundo num corpo de carne. Agora, e o que é um vaso de honra? É um corpo que reveste um espírito de um filho de Deus, que foi criado por Deus no céu, a sua imagem e a sua semelhança, desde antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus por isso. Porque Deus primeiro criou o teu espírito. A tua verdadeira identidade é de um espírito. Você é um ser espiritual. O teu espírito está por um breve momento revestido de carne. Mas daqui a pouco chega o tempo da tua permanência nesse mundo. O que Salomão diz em Eclesiastes 12? O corpo volta ao pó como era, e o espírito volta para Deus, que o deu para habitar naquele corpo. Então veja, foi nesse momento aqui do Jardim do Éden que Deus teve o direito de, do mesmo barro, da mesma massa. Essa expressão do mesmo barro, da mesma massa, no texto grego é do mesmo ventre. Deus teve o direito de, do mesmo ventre, o ventre de Eva, fazer vasos para honra e vasos para desonra. Quem foi o primeiro vaso de honra
que Deus colocou nesse mundo? A partir daqui do Éden. Abel, filho de Adão e Eva. E qual foi o primeiro vaso de desonra que passou a existir nesse mundo? Caim. Olha como isso é interessante. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 em diante. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, né? Aí diz assim, no versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A pergunta é: por que razão Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta? Porque Deus podia não ter se agradado da oferta que ele trouxe. O irmão dele, Abel, trouxe das primícias do seu rebanho, pegou o que tinha de melhor no rebanho, mandou separar, disse: não, isso aqui é oferta para Deus. Caim já não teve esse cuidado, trouxe qualquer coisa, era agricultor, pegou qualquer verdura lá de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque quando a gente vai no mercado fazer compras, ou na feira, você não quer que o feirante coloque tomate dentro do saquinho para você levar, quer? Você escolhe um por um, né, irmã? Você quer escolher, você pega, olha, vê se não está machucado. Você vai comprar o quiabo, quebra aquele cabinho do quiabo, aquele, né? Para ver se ele está... Se ele quebra, está verdinho, você leva. Se ele enverga e não quebra, está murcho. Você vai comprar batata inglesa, olha, examina. Você quer aquela batata bem limpinha, sem nenhum olhinho, sem nenhum machucado, e vai por aí adiante. Então Caim não teve esse cuidado. Pegou qualquer coisa e trouxe para Deus. Então a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Mas o curioso é, Deus podia não ter se agradado da oferta. Olha, rapaz, a tua oferta não vou receber. Você não teve o cuidado de trazer o melhor para mim. Você está me tratando como qualquer um, como qualquer coisa. Você não teve a mínima dignidade de me trazer uma oferta. Tudo bem. Mas o problema é que o texto diz que Deus não se agradou dele, nem da oferta dele. Por quê? Por que Deus não se agradou de Caim? Porque Deus sabia, irmão, claro, que Caim era um vaso de desonra, que Caim era um filho do diabo, que Caim era um daqueles anjos rebeldes revestido de carne, um demônio revestido de carne. Aqui. Então a verdade bíblica é que desde o jardim do Éden passou a existir nesse mundo um povo que foi predestinado por Deus para a salvação, para viver eternamente com Deus, e um povo que foi destinado por Deus para a perdição. O próprio Deus confirma isto. Veja no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 43, versículo 20, vamos ler o 20 e o 21. Isaías capítulo 43, versículo 20 e 21. Então Deus diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quem é esse povo escolhido de Deus, que Ele mesmo está dizendo: olha, um povo que eu mesmo formei para mim, para celebrar o meu louvor? Quem é esse povo? Aqueles que Deus predestinou para a salvação, judeus e gentios, crentes de Jesus Cristo, eleitos e predestinados por Deus. Amém, irmãos? Mas eu vou te mostrar mais. Volta um pouco atrás, capítulo 34 de Isaías. Capítulo 34, versículo 5. Então já vimos aqui Deus dizendo: olha, eu vou fazer coisas grandes, tremendas, né?
para o meu povo, o povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mas agora no versículo 5 desse capítulo 34, ele diz: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então está aqui a verdade. Há um povo nessa terra que é escolhido de Deus, um povo que o próprio Deus criou para o louvor da sua glória, e há um povo que o próprio Deus destinou para a perdição. Esse povo passou a existir a partir de Caim. O Senhor Jesus também falou dessa verdade aqui. Mateus capítulo 25. Vamos ver Jesus falando sobre isso? Mateus capítulo 25. Versículo 31 em diante. Acompanha aí na tua Bíblia. Jesus falando sobre a sua vinda, né? A sua segunda vinda. Aí ele disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Olha aqui mais uma vez, irmãos, a Bíblia falando, mostrando a existência desses dois tipos de povos que habitam nessa terra. Aqui Jesus chamou de ovelhas e cabritos. Eu vou separar um dos outros, eu vou pôr as ovelhas à minha direita e vou pôr os cabritos à minha esquerda. Está aqui. Agora preste atenção numa coisa. Olha, quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. O cabrito jamais se converte. Não há a mínima possibilidade de um cabrito se tornar ovelha, mas também não há a mínima possibilidade de uma ovelha se tornar cabrito. Porque você sabe o que o sistema religioso diz? Eles assim: não, todo mundo é do diabo, todo mundo é filho do diabo. Quando aceita Jesus, essa coisa desgraçada de dizer que tem que aceitar Jesus, aí se torna filho de Deus. Aí quando eles veem esse texto aqui, não, é o seguinte, é que enquanto a pessoa não se converte, ela é cabrito. Quando ela se converte, aí eles colocam de novo, quando aceita Jesus, para poder trazer a maldição do livre-arbítrio, aí ela se torna uma ovelha. Isso é fantasia, não existe essa possibilidade, não existe isso aqui na Bíblia. Está pensando que Deus é um cirurgião plástico? Olha, cabrito, agora se converteu, vamos aqui, bota aqui, anestesia ele, deixa eu fazer uma plástica nele, deixa eu mudar ele de cabrito para ovelha. Não existe isso aqui. O salmista, no Salmo 58, versículo 3, ele diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Primeira coisa, quer dizer que quando é concebido, ele já era o quê? Ímpio. Foi revestido de carne, já era ímpio. Então desviam-se os ímpios desde que são concebidos. Olha, desde que foram concebidos no ventre de uma mulher, já são ímpios. São vasos de desonra. São, Paulo disse, vasos de ira preparados para a destruição. Está aqui na Bíblia. Mas eu quero mostrar o que Jesus falou também sobre isso. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versículo 18. Porque senão diz assim: não, isso é a ideia do pastor Carlos, isso é o pensamento dele, cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. Não, senhor. A Bíblia não é casa de noca. A Bíblia já está interpretada. O mesmo que a revelou, interpretou. A Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, se não conhece Bíblia e sai pegando versículozinho e com argumentos que não tem nenhum fundamento, aí é outra história. Aqui não é isso. Mateus capítulo 7, versículo 18. Palavras do Senhor Jesus: não pode a árvore boa
produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Olha outra vez as duas descendências, árvore boa e árvore má. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há possibilidade de uma jaqueira, um pé de jaca, se transformar numa mangueira? A jaqueira dizer, não sabe o que é, não quero mais produzir jaca não, muito grande. A partir de amanhã, vou ser uma mangueira, produzir manguinha desse tamanho. Há essa possibilidade? Não. Há possibilidade de um elefante se transformar numa formiga? Não, cansei de ser elefante, muito grande, muito pesado, eu quero ser uma formiguinha pequenininha. Há essa possibilidade? Irmãos, muito menos uma ovelha se transformar num cabrito. Nem um cabrito se transformar numa ovelha. Não há esta possibilidade, não existe aqui na Bíblia. E você sabe o que é que eu acho interessante? O maior milagre que Deus opera na vida de um homem não é a cura de um câncer, não é fazer um paralítico andar, não é fazer um cego enxergar, não é uma bênção financeira, não, isso aí é besteira. O maior milagre que Deus opera na vida dos seus filhos é o milagre do novo nascimento. Agora, este milagre do novo nascimento só é operado por Deus na vida daqueles que foram predestinados por Deus para a salvação. Só na vida desses. Ninguém mais pode desfrutar desse milagre. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, vamos voltar lá. Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que vida é essa aqui? O novo nascimento, né? A pessoa se torna uma nova criatura. É uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem, ok? Então ele diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. No versículo 2 ele continua: nos quais, delitos e pecados, né? Andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você vê, quando Deus nos deu vida, Deus arrancou da nossa vida tudo aquilo, meus irmãos, que nos acompanhava quando nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O que era, pastor? O que Deus arrancou que fazia parte da nossa vida enquanto nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar? Os vícios. Quem aqui tinha qualquer tipo de vício? Levante a mão. Bebida, cigarro, cachaça, vai por aí afora. Então Deus arrancou os vícios. Deus arrancou a idolatria. Quem aqui era idólatra? Eu também. Por que você não é mais idólatra hoje? A feitiçaria. Quem frequentava macumba, candomblé, umbanda, quimbanda e o diabo, não sei o que, não sei o que. Quem frequentou essas porcarias aí? Eu também. Por que você não frequenta mais hoje? Por que eu não frequento mais hoje? Deus tirou da nossa vida a prostituição. Eu não vou perguntar aqui quem se prostituía. Aquele espírito de adultério, que o sujeito casa e não se satisfaz com a mulher que tem. Fica procurando mulher na rua, à torta e à direita. Isso é um espírito de prostituição. Um espírito de adultério. Deus tirou. Quer dizer, todas aquelas atitudes diabólicas, todas aquelas atitudes demoníacas, quando Deus nos deu vida, saiu da nossa vida. Amém, irmão? Porque Deus tirou. Agora, aqueles que foram destinados por Deus para a perdição, não mudam nunca. Não mudam nunca. Eles nascem, vivem e morrem fazendo tudo aquilo que o pai deles quer que eles façam. Tudo aquilo que o príncipe da potestade do ar deseja que eles pratiquem. Não há mudanças.
não há transformação, não há novo nascimento. Aí você pode dizer assim: pastor, tudo bem, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pastor Carlos, e aquelas pessoas, pastor, que um dia frequentaram a igreja, ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra da verdade, permaneceram um tempo dentro da igreja, e de repente elas se desviaram e morreram na incredulidade? Como é que fica? Isso não é a prova de que uma ovelha foi transformada em cabrito? Isso não prova? Era ovelha, estava dentro da igreja, estava ouvindo a palavra, dizia que era convertido, dizia que era de Deus, dizia que tinha o Espírito Santo, e de repente se foi, e morreu na idolatria, morreu na macumba, morreu de novo na prostituição, voltou para a velha lama de outrora. Isso não é a prova de que uma ovelha se transformou em cabrito? Não, senhor. Isso é a prova de que essa pessoa nunca foi ovelha. Vamos ver isso? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Encontraram? Olha só. Espírito Santo diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João disse: olha, eles não são dos nossos. Se fossem dos nossos, se fossem dos eleitos, se fossem dos predestinados, permaneceriam aqui até o fim. Não sairiam do caminho de Deus, não sairiam do caminho da verdade, não voltariam outra vez para a lama. Mas eles se foram para que ficasse provado que não são dos nossos. Tremendo isso aqui, né? Irmãos, olha, só discernindo essa verdade é que nós podemos entender por que tem pessoas que um dia vieram à igreja, a essa igreja aqui mesmo, ouviram a palavra da verdade, disseram crer na verdade, olha, eram pessoas entusiasmadas, eram pessoas que evangelizavam, eram pessoas que se apostavam a vida que elas eram de Deus. E de repente, como diz o cearense, pegaram o beco, se foram, e hoje essas pessoas estão nos mesmos lugares de onde elas tinham saído. Gente que voltou para a macumba, gente que voltou para a idolatria, gente que voltou para o falso evangelho, gente que voltou para os vícios, gente que voltou a se prostituir, gente que voltou a viver no adultério. Sabe por quê? Porque quem não é ovelha não permanece na casa de Deus. Não permanece um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Porque a ovelha, ela vem porque o bom pastor atrás. É Deus que traz, não é ela que vem. Você veio, não foi você que decidiu vir. Não fui eu que decidi vir. Não, foi o bom pastor que nos trouxe. Agora, o joio, o cabrito, às vezes ele vem, porque a pessoa insiste: vamos, você tem que ir à igreja, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí de tanto encher a paciência, a pessoa diz: tá bom, eu vou lá na igreja. Às vezes vem assim, às vezes vem por causa das suas necessidades. A pessoa está passando problemas, está doente, está desempregado, está numa situação difícil. Aí a pessoa diz: vamos lá na igreja, que Deus te tira dessa situação. Aí ela vem, não porque ela queria vir à igreja, não porque ela queria alguma coisa por Deus, ela vem naquela esperança de que Deus a tire daquela situação difícil. Mas, quando menos se espera, o que acontece? A pessoa vira as costas para Deus e se vai. Vai embora, desaparece, nunca mais aparece. No início, demonstra ter abraçado a verdade. Às vezes até se envolvem com a obra de Deus, se envolvem com a igreja. Não faltam cultos. Olha, já tivemos gente aqui que era exemplo. Não faltava cultos.
Quarta-feira à noite era o primeiro a chegar na igreja. Domingo de manhã, acabava o culto, voltava para casa. Daqui a pouco era o primeiro a voltar. Uma fidelidade a toda prova. Então, fiel nas ofertas, fiel nos dízimos, canta, louva, adora, tem Bíblia. Mas chega um dia, meu irmão, que a máscara cai. A máscara cai por terra. Por quê? Jesus disse, são lobos vestidos de quê? De ovelhas. São lobos vestidos de ovelhas. Está aqui na Bíblia. Então a verdade é que há pessoas nesse mundo que são anjos caídos, são demônios que assumiram um corpo de carne semelhante ao dos filhos de Deus. O mesmo corpo que o Filho de Deus tem, ele também tem. Por isso que Paulo disse, olha, esses aí são vasos de ira preparados para quê? Para a perdição. Você sabe como é que Pedro se refere a essa gente, a essa descendência da serpente? Deixa eu mostrar para você. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Do 12 em diante, vamos ver. Olha como é que Pedro se refere a eles. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro disse, olha, eles foram feitos naturalmente por Deus, para presa e destruição. Pedro disse, olha, são insaciáveis no pecado. Quanto mais pecam, mais eles querem pecar. Eles engodam almas inconstantes. Eles enganam aqueles que não têm firmeza, aqueles que não têm o conhecimento da palavra. Têm o coração exercitados em quê? Na avareza. O que move essa gente é a avareza. Sabe, é o desejo por dinheiro, por bens materiais. São avarentos. Aí ele diz, filhos... O que é filhos malditos? Filhos do mal, filhos do diabo. Agora, quando essa gente aqui adentra a igreja, meu irmão, olha, é um problema seríssimo. É um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Vou explicar a você por quê. Vem um pouco à frente na epístola de Judas, antes de Apocalipse. Judas, versículo 4. Porque Judas tem um capítulo só, né? Olha o que Judas diz. Isso foi já no início da igreja. No início da igreja já houve uma necessidade de Deus chamar a igreja a batalhar diligentemente pela fé, pela verdade. Por quê? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha, homens ímpios são pessoas, não são espírito nos ares. A igreja acha que tem demônios voando por aí. Amarra o demônio, Satanás, não sei o que. Não, são pessoas. É o lobo vestido de ovelha. Então o que é que eles fazem quando eles adentram a igreja? Quando eles se infiltram no mundo espiritual, transformam em libertinagem a graça de Deus. O que é transforma em libertinagem a graça de Deus? Muita coisa. O que a gente vê aí de esculhambação, meu irmão,
de gente se dizendo de Deus. Eu não vou lançar um DVD só não, viu? Eu falei que ia lançar um, eu vou lançar 4. Eu tenho tanto material para denunciar essa gente. E vou lançar e vou mandar uma cópia para o Ministério Público. Porque não é possível que alguém não tome uma providência. Alguém tem que tomar uma providência com o que está acontecendo nesse país. Com o que está acontecendo no mundo espiritual. Você vai ver, fazem libertinagem com a graça de Deus. Sujeito numa televisão oferecendo saquinho de cimento ungido. Eu vou dar o saco de cimento ungido e esse saquinho de cimento vai fazer você ter a casa própria. O outro manda fazer um botijãozinho, uma miniatura daquele ali de água, pequenininho, enche de água e diz: você vai mandar para cá R$100, 200, 1.000, 10.000 e nós vamos mandar pelo Sedex para você. Uma gota dessa água vai curar a tua doença. Puxa, ninguém toma providência contra isso. Um salafrário espiritual chega diante de uma televisão e diz: eu sou de Deus e vou provar que eu sou. Eu quero 7.000 pessoas nos próximos 2 dias, com R$1.000 cada uma delas. Pastor Eris, que é engenheiro, eu já sei. Quanto é que dá? R$7.000 vezes 1.000? R$7.000 vezes 1.000. 7 milhões de reais. Em 2 dias. 7 milhões de reais em 2 dias. Você sabe quantos anos tem essa igreja aqui? 10 anos. A gente paga aluguel. Não conseguimos até hoje dinheiro para comprar esse prédio. Esse prédio aqui deve valer R$1 milhão. Em 10 anos a gente não tem esse dinheiro. Olha a luta que é para se pagar um aluguel de R$2.000. Veja a luta que é para fazer a reforma de um banheiro. O cara pede 7.000 pessoas em 2 dias, cada uma com R$1.000. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso aí. O outro diz: não, eu trouxe um pastor americano que vai abençoar a sua vida. Aí fica o pastor americano picareta chamado Morris Cerulo. E ele traduzindo: não, você vai ligar agora, eu sou um profeta de Deus. Se você quer ter a tua vida restaurada, se você quer ter os teus problemas resolvidos, pega o telefone agora, aparece o telefone. Ligue e você vai fazer uma doação de R$900. Aí o cara diz: pastor Cerulo, por que 900? Porque estamos no ano de 2009, então o número 9, olha, negócio de número, de cabala, do diabo, do satanás. É. O outro diz assim: Deus é tremendo, mas Deus não pode fazer nada nessa terra sem que o ser humano permita. Você acredita nisso? O cara dizer isso num português claro. Pastor, quem foi esse louco? Marcos Feliciano, da Assembleia de Deus. Eu estou dizendo e vou provar, vou botar o filme, o DVD. O outro fazendo reunião com, entre aspas, pastores, e ensinando os pastores a fazerem acordo com os traficantes no morro. O que é que você acha disso? Farão libertinagem com a graça de Deus. Venha passar no tapete de sal. Venha tocar no manto de Jesus. Venha passar pela porta ungida. Mas farão libertinagem com a graça de Deus, achando, por exemplo, que predestinação é licença para pecar. Não, já que eu sou predestinado, então eu não preciso mais levar tão a sério a minha vida espiritual. Aí começa a faltar culto, começa a desonrar o dia do Senhor. Irmãos, quem é de Deus não faz isso, não faz isso. Não faz mesmo. O que mais eles fazem, pastor? Está aqui, ó. Negam
que Jesus é o nosso único e soberano Deus. Eles afirmam categoricamente que existem 3 deuses, 3 pessoas distintas, e dizem mais: Jesus é apenas a segunda pessoa de uma falsa trindade aí inventada pelo catolicismo. Diz que são 3. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 distintos, um separado do outro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há um só Deus, que é Jesus Cristo, e que esse Deus único se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes: como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos tempos. Não são 3 pessoas, é um só Deus. Negam o nosso único e soberano Deus. Pastor Carlos, espera lá. Por que a maioria das pessoas, pastor, não creem que há um só Deus que se manifestou de 3 formas diferentes? A maioria não crê nisso, pastor. Será que o senhor não está equivocado? Primeiro que não sou eu que digo, quem diz é a Bíblia. Mas se você quiser raciocinar assim, não, a maioria, eu quero fazer uma pergunta antes de responder. Por que é que a maioria dos judeus, o que foi que a maioria deles não creram e continuam não crendo que Jesus era o Deus deles? Que Jesus era o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, que era Deus em forma de homem. Por que eles não creram nisso? E quando Jesus dizia, ele dizia: apedreja, 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 está blasfemando. Como é que tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Eu faço essa pergunta para você. Vou fazer outra. Por que só 20% da população mundial crê em Jesus? Só 20%. Olha, e se levar a sério, deve ficar por volta de uns 10% com boa vontade. Porque quando as estatísticas dizem que 20% da população mundial crê em Jesus, está colocando aí todo mundo: católico, evangélico, mórmon, testemunho de Jeová, universal, essas seitas, está botando todo mundo no pacote. E mesmo assim, só 20%. Por quê, hein? Sabe por quê? É porque a maioria da população do mundo, irmão, são de vasos de desonra. A maioria da população do mundo são de filhos do diabo. Pastor, mas não são pessoas igual a gente. Igualzinho, nasce do mesmo jeito, tem o mesmo corpo, tem a mesma estrutura, tem a mesma... eu sempre digo o seguinte: o fato dos cavalos terem 4 patas não significa dizer que todo animal que tem 4 patas é cavalo. Da mesma forma, o fato de todas as pessoas da terra ter um corpo de carne igual não significa dizer que todas as pessoas desse mundo que têm um corpo de carne sejam filhos de Deus. Não significa dizer. Agora, tem algumas características que são muito marcantes nos filhos do diabo. Por exemplo, eles não têm a fé dos filhos de Deus. Você lembra que Paulo disse em 2 Tessalonicenses: a fé não é de todos. Paulo disse: a fé é só dos eleitos de Deus. Segunda característica que é marcante nessa gente: eles jamais crerão em Jesus. E quando eu digo crer em Jesus, não é abrir a boca e dizer eu creio em Jesus. Todo mundo diz isso. Crer em Jesus não é abrir a boca e dizer eu creio, não. Crer em Jesus é obedecer a Jesus. Então eles jamais vão se submeter à palavra, eles jamais vão ser obedientes ao que Deus manda, eles jamais vão produzir bons frutos, jamais, jamais, jamais. Por isso, irmãos, a maioria da população mundial tem estas características, ou não tem? Tem ou não tem? A maioria da população mundial dá alguma importância à palavra de Deus? Não. Por isso que o cristianismo é uma gota no meio do oceano. Você não sabia disso, né? Que só 20% da população mundial é cristão. E olha, 20% colocando todo mundo no bolo, viu? Que a gente sabe que não é. O Senhor Jesus
disse coisas muito fortes a respeito disso aqui. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 14, ok? Olha o que Jesus disse: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aleluia! Olha que verdade tremenda, irmãos. A porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho que conduz para a vida é apertado. São quantos que acertam com ela? Poucos. Mas adiante um pouquinho, em Mateus mesmo, capítulo 22 de Mateus, versículo 14. Mateus capítulo 22, versículo 14. Agora ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando a palavra de Deus é pregada, olha, a gente chama todo mundo, que não dá para saber. Ninguém nasce com um letreiro na testa, sou predestinado. Não, a gente não sabe. A gente sabe o quê? Que aquele que é predestinado por Deus, quando chega o tempo de Deus, Deus providencia para que ele ouça a palavra da verdade e ele crê. Ele responde positivamente. Então muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quer dizer, a maioria são vasos de desonra, são vasos de ira preparados para a perdição. Deus decidiu que seria assim soberanamente. Deus é soberano. Deus quis fazer isso, né? Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Posso ler? Todo mundo ligadinho aí na Bíblia, acompanhando? Então diz assim: e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está aqui a verdade. Deus colocou essas pessoas neste mundo, os filhos do diabo. Deus permitiu que os anjos rebeldes assumissem um corpo de carne para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra. No dia da segunda vinda de Jesus, Jesus disse: eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Eu vou colocar as ovelhas à minha direita e vou colocar os cabritos à minha esquerda. Nesse dia, eles vão ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo a dura sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, quem são aqueles que estão do lado esquerdo dele? Anjo do diabo, gente. Apartai-vos, o fogo eterno foi preparado para vocês, para o diabo e seus anjos. Pode ir para lá. Aqui, ó. E ele diz depois: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia! Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, dá para você entender, meu irmão, o privilégio que é você fazer parte daqueles que Deus predestinou para a salvação. Dá para você entender o privilégio que é você fazer parte de um povo que Deus diz: é o meu povo, o povo que eu formei para o louvor da minha glória, para celebrar o meu louvor. Aleluia! Olha, desde que eu entendi isto aqui, que o meu amor para com Deus, irmãos, aumentou bilhões e bilhões e bilhões de vezes. Desde que o Espírito de Deus me fez compreender isto aqui, a minha gratidão a Deus, olha, é uma coisa que não dá para medir. Eu me esforço o máximo para viver a palavra de Deus. Eu não falto os cultos da igreja. Eu digo aqui, você pega 365 dias do ano. Se eu deixar de fazer 3, 4 cultos e deixo, é porque eu estava doente. Porque eu não deixo de fazer culto. Nada é mais importante para mim do que fazer o culto.
Será que para você pode dizer assim, nada é mais importante para mim do que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus? Ah, você não diz isso não? Não é? Ou há alguma coisa para você que é mais importante do que estar na casa de Deus? Mas você poderia abrir a boca e dizer, olha, no ano, se eu faltar os meus cultos, eu falto 3 ou 4, e é porque eu estava de cama. Você pode dizer isso? Eu digo. Eu prego, eu faço programa de rádios, eu preparo aula de seminário, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, eu sou generoso para com Deus nas minhas ofertas, e não é só oferta de dinheiro não, oferta do meu tempo, oferta da minha vida. Você acha que se eu não tivesse esse amor que eu tenho por Deus, essa gratidão que eu tenho por Deus, por saber que Ele me fez parte de um povo que é dele, você acha que eu seria o pastor que eu sou? Você acha que eu já são 10 anos aqui? Em 10 anos, todos os meses, eu passei 15 dias aqui em Fortaleza. Isso significa que a metade, 5 anos, eu passei distante dos meus filhos e da minha esposa. 5 anos, a metade. Todos os meses. Chova ou faça sol, chova ou faça sol. E fico aqui na igreja. Tem um quartinho ali. Antes era ali. Aí tinha muito mofo, rato. Aí os irmãos, não, vamos fazer um melhorzinho aqui atrás. Aí fizeram ali. E eu fico aqui. Entra dia e sai dia. Não é, irmão Feijó? Eles que ficam aqui comigo, eles sabem. Coisa mais difícil é você não me encontrar aqui na igreja. Quando eu não estou, eu fui ali no Açaí comprar uma verdurinha, uma coisinha, ou no Mercado Sebastião, na mesma hora eu volto. Eu não fico por aí curtindo a vida, a praia, não sei o quê. Não. Fico aqui na igreja. Olha como isso me faz bem, sabe? Como eu me sinto bem com isso. Eu sou uma pessoa que ama o próximo, eu sou um homem perdoador, eu sou um homem misericordioso. E tudo isso por quê? Porque eu entendi a importância que é fazer parte de um povo que o próprio Deus preparou para o louvor da sua glória, irmãos. Eu não entendo. Hoje de manhã eu falei no programa de rádio, eu digo, todos os dias para mim são dias maravilhosos. Pastor, o senhor não tem problema? Não tenho, igual a você. Igualzinho a você. Os problemas que você tem, eu tenho. Sem tirar, talvez tenha até mais. Mas com todos os problemas da vida, e quem é que não tem problema na vida? Se alguém disser que não tem problema, é mentiroso. Todos nós temos. Mas com todos os problemas, todos os dias para mim são maravilhosos. Mas quando chega o dia de culto na igreja, é diferente, eu sabia? É diferente, eu acordo, sabe? Hoje é quarta-feira, puxa vida, aleluia. Hoje tem culto. Olha, se eu pudesse pegar o relógio e fazer assim, e fazer as horas passarem rápido, chegasse logo a hora do culto, eu faria. Eu fico numa expectativa. Aqui no Ceará, quando o cara gosta muito de uma coisa, diz assim, é o verme. Não tem isso, não tem? Quem gosta muito de futebol, não para de jogar futebol, joga na chuva, joga no sol, joga segunda, terça. Eu sei, quando eu ia com os irmãos jogar bola, a gente dizia, é o verme. Ô verme, meu irmão, tu não tem... O cara tá com o pé machucado. Não, mas dá para jogar, dá para... Rapaz, que verme. Não diz isso aqui? Não diz, Paulo? Eu tenho tanta gratidão a Deus. Olha, acredita que eu estou te dizendo. Se eu acordo durante a noite... A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, sabe o que é? Lembrar de Deus. É assim, ó, automático. Sabe? Se dá vontade de noite de fazer um pipizinho, que às vezes dá, né? Eu acordo e volto, deito, e eu fico uns minutos falando com Deus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado porque Tu me salvaste. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela igreja que o Senhor me confiou, o pastoreio. Obrigado pelo meu ministério. Obrigado porque o meu nome está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aleluia.
Agora, para sentir isso, tem que ter nascido de novo, meu irmão. Se o Senhor ainda não te deu vida outra vez, não adianta. Não sente isso. Um dia vem, outro dia não vem. É aquela coisa, vou, não vou, tal. E se não for de Deus, chega uma hora que ele se vai. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade da Bíblia. Viu? E eu digo para você, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você vê quantas pessoas que faltam o culto de domingo, de quarta-feira à noite, né? Tudo bem, só um pouquinho. Tudo bem. Se a pessoa está trabalhando, tudo bem, está trabalhando, né? Mas se não tem um motivo absolutamente justo, por que falta? Aí depois diz, não, mas eu amo muito Jesus. Ama não, está mentindo. Está mentindo, está enganando a si mesmo, querido. Eu faço sempre uma analogia do amor de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem. Você que é casado hoje, bem casado, como eu sou, quando você namorava a tua esposa, falando na época de namoro, tá? Tinha os dias de você vê-la, não tinha? Você deixava de ver tua namorada? Está chovendo. Ah, hoje está chovendo, não vai dar para eu vê-la não. Duvido, você ia debaixo de temporal, meu querido. Eu sei porque eu ia. Eu ia. Eu queria estar com a minha mulher, na época namorada, todas as noites. Meu sogro disse assim, ó, namoro aqui em casa tem regra. Eu digo, perfeitamente. Ele disse, quarta-feira à noite, de 7 às 10, sentado no sofá da sala, eu olhando. E fim de semana, sábado e domingo. Se quiser sair para ir num shopping, no cinema, tem que levar ou eu, ou a mãe dela, ou a irmã. Perfeitamente. Já não se faz mais paz como antigamente, né? Hoje é uma esculhambação, né? Eu digo, puxa vida, quarta-feira e sábado e domingo só, como eu tinha muito amor, como tenho até hoje por ela, eu dizia, puxa vida, eu tenho que ir mais um dia, não é possível, tem que dar um jeito. Olha, eu fazia 1001 estripulia para poder ir lá. Descobri que ele gostava de ler. Aí eu ligava para o trabalho do meu sogro. Sou Armando, tudo bem? Carlinho, ô cara, o que é? O senhor já leu o livro tal? Não. Olha, é muito bom. O livro bom, era livro bom mesmo. Livro espetacular, livros que eu tinha. É mesmo, rapaz? Puxa vida. Ah, me empresta. Estou levando hoje à noite. Agora adivinha que dia era? Segunda. Ele mandou, eu ia segunda-feira levar o livro. Entendeu? Ia segunda-feira levar o livro. Eu ficava criando 1000 coisas para ir nos outros dias. Aí venci pela persistência. Quando ele abriu os olhos, eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Férias. Ele tirava férias para viajar com a família. Adivinha quem ia de carona? Quem era o pneu de estepe? Eu. Lá ia eu junto, e ia. Eu digo, vou lhe ajudar a dirigir. E tá, bora. Eu ia ajudar a dirigir nada. Eu ajudava, mas eu queria estar junto dela. Aonde fosse. Isso é o que? Amor. Se a gente tem amor para com Deus, irmão, a gente quer estar na igreja, a gente fica ansioso que chega o dia do culto. Eu não consigo entender, a pessoa vem domingo de manhã, não volta à noite. Que diabo de amor é esse, hein? Que amor é esse? Ou vem à noite, não vem de manhã. Fazem 30 anos que eu prego essa palavra aqui. Cada culto que eu faço é como se fosse o primeiro culto. Como se fosse o primeiro. Eu subo aqui nesse altar
sabe, com aquele friozinho aqui na boca do estômago. Senhor, como é que vai ser? O que é que eu vou pregar? O que é que o Senhor quer que eu fale? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Puxa, vai ser maravilhoso, vai ser assim. Vai... Olha, e tem 30 anos que eu prego. É sempre uma nova emoção. É sempre uma nova emoção. Amém? Feche teus olhos e eleve teu pensamento a Deus.